jornalístico já faz algum tempo. O meio jornalístico está piorando assustadoramente, né? E já faz algum tempo que você vai vendo uma confusão entre república, democracia, liberalismo, fala-se qualquer coisa, inclusive no meio jurídico. Esta história de golpe contra a democracia, né? Às vezes ganha um tom que faz com que as pessoas não saibam mais do que se está falando. Bem, nesse melê, esses dias eu vi um pedaço do programa do Reinaldo Azevedo. E eu acho até que ele próprio, Reinaldo, faz uma série de confusões que ele tem feito menos à medida que ele veio apoiar o Lula e as esquerdas. Então ele tentou melhorar, acho que leu alguma coisa a mais, mas ele fazia uma série de confusões, né? Chegou a falar que nazismo era de esquerda, se envolveu com Olavo de Carvalho, falou besteira pra caramba, né? E esses dias num programa dele, essas confusões apareceram, não na boca dele, mas na boca de uma figura que ele põe lá, que tem um óculos carregado, né? E eu vou até colocar para vocês o trecho, porque vale a pena vocês estudarem essas confusões. Veja só o que esse jornalista ligado a ele, ao Reinaldo, falou. Veja como é uma coisa que a gente precisa delimitar melhor. Dá uma olhada nisto daqui agora. Mas esse fanatismo que existe em torno do bolsonarismo, sabe, eles são devotos, não são seguidores, são devotos. E não tem como você discutir com eles, é impossível. Impossível. Sabe, não tem o mínimo de razão, de coisa racional. Uma vez, antes dele ser eleito a primeira vez, eu discuti com um motorista de táxi. E esse cara, por acaso, além de ser motorista de táxi, era um militar reformado, aposentado. E falando maravilhas do Bolsonaro, eu falei, amigo, você conhece a história dele? Aí fui cortar toda a ficha, né, o prontuário, foi expulso do exército, foi preso, não sei o que e tal. Esse cara é maluco, como é que você vai votar nele, pô? Ele é doido. Eu falei, mas é isso que o Brasil precisa. Um doido. Nós precisamos de um doido. Só um doido para dar jeito nisso aqui. É a escatologia. É a escatologia do enfado, do engulho que as pessoas têm em relação ao malogro de boa parte da democracia. Vocês viram? Quer dizer, a pessoa vota no Bolsonaro, numa figura que ela acha que é doida, ela confirma que é doida para o Ricardo Couto, não é? Ali que estava dando entrevista. E aí este voto conservador, um voto até meio tresloucado, né? Porque quer jogar o país na mão de um doido, é avaliado pelo jornalista ali, amigo do Reinaldo, como um desagrado, um desencanto, uma mágoa em relação, ele diz, a parte da democracia. Que parte da democracia? Ou é democracia ou não é democracia? Ele tá desencantado com parte da democracia? Não dá para entender isso. Qual parte da democracia está desencantado? Então, a história de dividir em partes a democracia já não faz muito sentido. Agora, o que ele está desencantado com a democracia? Faz sentido algum. Qual é o problema que a democracia lhe trouxe? A democracia não trouxe problema nenhum para ninguém, gente. Então há uma confusão, porque parece que para o mal e para o bem tem que se colocar no pelourinho, na cruz, no tribunal, tudo a democracia.
E é tanto lugar que se tem que colocar a democracia para culpá-la, para salvá-la, para vilipendiá-la, para enobrecê-la, que ninguém mais sabe o que é isso. Então veja, se as pessoas estão votando em alguém que ela qualifica como sendo um doido, se as pessoas estão votando em alguém como o Bolsonaro que não tinha proposta, se as pessoas estão votando em alguém, como eu disse na época, da qual elas não esperavam nada, não sei se vocês sabem, mas na época foi feita uma pesquisa, 60% dos eleitores do Bolsonaro não achavam que ele era melhor que o Lula. Nem pior, nem melhor. Simplesmente achavam que ele era o desaguadouro da... Muitas pessoas, 60% dizia que o país não ia melhorar com ele. Não ia melhorar. 60% dos eleitores dele. Ou seja, votavam nele como uma situação de desencanto. Mas é desencanto, é desagrado, é mágoa, é ressentimento. Em relação a quê? Aí é que precisa ver. Precisa ver o que a pessoa esperava da vida dela, que não aconteceu, e ela, né? E nesse sentido ela culpa a sociedade como um todo, o Estado, as organizações governamentais. O que é que frustrou essa pessoa? Aí sim a democracia não frustrou ninguém. Por que a democracia frustrou alguém? Alguém poderia ficar frustrado com a democracia se todas as vezes o candidato dela tivesse perdido. Mas isso não é verdade. Já trocou de Collor para Fernando Henrique, de Fernando Henrique para Lula, de Lula para Dilma, de Dilma para Temer, de Temer para Bolsonaro. Quer dizer, todo tipo de troca já houve. Então não dá para a pessoa ficar frustrada. Dizer que... mas o PT... Não, pera lá. A questão é ver quem é que está frustrado. E por que é que está frustrado. Esse é o detalhe importante. Tem uma frustração, gente, que é estrutural. Agora, tem uma frustração que é conjuntural. A frustração conjuntural no Brasil se deu quando juntou a ideia de corrupção com o PT. E a ideia de má administração econômica com a Dilma. Quando juntou esses dois processos, houve efetivamente uma frustração conjuntural. Agora, a frustração estrutural, a frustração que não com eleições de um ou outro governo, mas a frustração com a sociedade brasileira, esta não é devido à democracia, essa é devido às promessas que o liberalismo fez, ou melhor dizendo, nesses últimos 40 anos, o neoliberalismo fez, e que as pessoas não conseguem cumprir. Tanto isto é verdade, que todas as pessoas que vão para o voto antissistema de extrema-direita ou de direita, são pessoas que se dão mal em que tipo de regime? Exatamente no regime de neoliberalismo extremo. São pessoas que não aguentam a competição e a meritocracia programada pelo neoliberalismo. Elas podem não identificar. Elas podem não identificar o verdadeiro frustrador.
mas é este o verdadeiro frustrador. Pode reparar, gente. Quando você vai para as pessoas que estão magoadas, você olha para a vida delas e elas são perdedoras exatamente no regime liberal. Elas são aquelas pessoas que acreditaram ou acreditam que elas podem se tornar patrões. E elas não conseguem se tornar nem mesmo empregadas. Elas são pária da sociedade. Elas vivem de bico, elas vivem desempregadas, elas vivem de salário alheio, elas vivem de dar golpinhos. Esses são os típicos eleitores do Bolsonaro. Tanto é que bastou o Lula entrar e melhorar a situação de emprego, o ressentimento diminuiu. Ou seja, bastou a pessoa conseguir não ser patrão, mas ser pelo menos empregada, voltar à condição de operariado, e o ressentimento dela já diminuiu. Então, o problema é do sistema político e econômico, ou seja, o neoliberalismo, que programou a sociedade para um futuro que era o quê? Sai o Estado, entra as companhias privadas, privatize-se tudo e você vai ter a sua chance no mercado. E tendo a sua chance no mercado, você vai virar um patrãozinho. A velha ideia de que vai entrar o banco na favela para dar crédito para você virar um pequeno negociante. Mas isso só funciona se o resto da favela virar operário seu e tiver dinheiro para comprar as coisas suas. Senão não funciona. Então você tem que ter uma política estatal para garantir salários para uma grande maioria, para que um grupo pequeno, mesmo pobre, possa ter o seu pequeno negócio. Foi só acontecer de todos estarem empregados e o ressentimento para com a vida mudou a ponto de você ter aí no cômputo geral das propostas que podem vencer as eleições, você ter de novo o Lula na ponta. Você tem 40%, 44% das pessoas dizendo que o governo é bom, mesmo com juros altos, porque caiu a inflação e apareceu o emprego. Então eu não me tornei o pequeno proprietário que o neoliberalismo pregou, mas eu pelo menos não sou mais o pária da sociedade. Eu tenho agora o meu emprego, eu tenho o meu salário, eu tenho alguma coisa que eu faço por mim, do meu esforço. Então volta-se a ideia de sucesso pessoal, e aí o ressentimento diminui. Então a questão é com o neoliberalismo, que prometeu e não cumpriu, e agora foi preciso o governo Lula mitigar o neoliberalismo, não se saiu dele, mas mitigou os efeitos dele, para que eu possa voltar a ser gente, diminuir a minha frustração e não depositar os votos num louco. E essa diminuição da frustração e do ressentimento, gente, é fundamental. Sabe como é que você pode mensurar isto? Você mensura isto observando a classe média, principalmente aqueles que falam por ela. O ressentimento daqueles que falam pela classe média não diminuiu. Perceberam que não diminuiu? Você veja como um Pondé ficou até mais ressentido ainda. Agora, o ressentimento daqueles que são candidatos, não à classe média, mas candidatos a voltarem a ser trabalhadores, esse diminuiu bastante. Tanto é que, nas pesquisas de opinião,
o Lula e o PT voltam a estar na frente, propondo o quê? Propondo um horizonte de mitigação do neoliberalismo, de diminuição dos seus efeitos, de volta a um Estado que puxa o desenvolvimento. Então não é democracia, gente. É o regime sociopolítico que frustrou. Mas o jornalismo não está preparado mais para isso. É um jornalismo feito por pessoas que aparentemente são os mais velhos, mas ainda são muito jovens. Eu vejo que o Reinaldo Azevedo é nascido depois dos anos 60, ele é de 62, né? Então, você veja que esse tipo de gente, que já se tornou os velhos do jornalismo, são muito jovens e já absorveram a onda neoliberal. E não sabem mais distinguir as coisas. Perderam o rumo completamente. Por isso, gente, é que nós temos escrito aquele livrinho, A República, de Deodora Bolsonaro, lembra? Exatamente para mostrar o que era a República e o que era a democracia. Por isso que nós escrevemos Capitalismo 4.0, para diferenciar bem as fases do capitalismo e onde que entra o neoliberalismo nessa história. Então são dois livros que eu sugiro que vocês leiam, que vocês estudem, para a gente sair dessas confusões. Peguem lá A República de Bolsonaro e peguem o Capitalismo 4.0. Daqui a pouco a gente volta.